Isso é muito importante. O pastor está dizendo que eu não tenho que congregar? Não, quem diz isso são os doidos lá, não sou eu não. Tá? Congregar é outra coisa, eu já explico sobre isso. Mas eu preciso que você entenda, ou pelo menos comece a entender, que o reino de Deus não é religião, nunca foi e nunca será. O reino de Deus, o reino dos céus, é um lugar e é um sistema de governança, é um sistema de domínio. Olha aí para o seu irmão aí, tem uns assim, ó. Como é, pastor? Não estou entendendo nada. Pois é, por isso que eu preciso falar disso em estudo, não dá para na pregação, fica difícil de diluir isso. Vamos lá, vamos à frente. Para entender o avante, Jesus estava já no avante. Vamos retroceder e entender no começo, para tentar clarear. Entregando o domínio ao inimigo do rei. Quem seria o rei? Se o céu é um reino, quem seria o rei? Deus. A Bíblia apresenta Deus como rei? O que você acha? Sim ou não? É, irmãos? Vocês são uma graça, irmão. A gente nem se mexe aqui para não errar. Sim, irmãos, a Bíblia toda ela apresenta Deus como rei. Depois nós vamos detalhar isso nas próximas semanas, mas vamos lá. Vivendo na aliança. Lá em Gênesis, capítulo 1, verso 27 e verso 28, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, lhe deu uma ordem. Qual foi a ordem de Deus? Frutificai, primeiro, né? Segundo, multiplicai-vos. Então, primeiro, frutifica. Tem gente que acha que o pecado de Adão e Eva foram ter relações sexuais. Não foi. Deus mandou que acontecesse. Primeiro ele disse: frutificai, ter filhos. Depois, multiplicai-vos. Depois, enchei a terra. Depois, sujeitai-a. E por fim, dominai. Você pode ver que está na sua Bíblia dessa forma. Dominai sobre o quê? Os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Em resumo, domine sobre a natureza. Domine. Essa palavra é muito, muito importante. Porque domínio, no seu original, fala de governo, de governar, de ser autoridade sobre. Deus cria o homem e sua mulher, diz para eles: eu quero que vocês frutifiquem, eu quero que vocês se multipliquem, mas eu quero também que vocês desenvolvam uma missão, né? Depois de encher a terra, eu quero que vocês sujeitem, isso é, coloque debaixo de autoridade, e depois domine sobre eles. É como se Deus dissesse: Adão, Eva, vocês e a sua descendência são meus representantes nesse lugar. Eu sou o rei, eu sou o dono. Aqui é uma colônia e aqui a minha autoridade vai ser exercida por vocês. Dá para entender isso? Tá claro isso, irmãos? Quando Deus estabelece dessa maneira a terra como uma espécie de colônia do reino, entenda que tanto céu como terra estão sob a autoridade do mesmo rei. Mas aqui ele resolve colocar um representante legal, alguém que recebe autorização. Quem aqui é funcionário e no seu emprego tem gerentes ou encarregados? Levanta a mão. Alto para me ver você. O que acontece com o funcionário quando o encarregado fala assim: fulano, a diretoria mandou
que você fizesse tal e tal coisa, e você fala assim: vou não, dane-se você e eles. O que acontece? Passivo de demissão, ou não? E provavelmente até por justa causa. Você negar a cumprir, né, o que foi acordado. Imagino eu que a pessoa assinou um contrato, e se ela se nega a fazer o contrato, não tem necessidade de manter alguém assim lá. Não sou da área, não sou advogado nem contador, mas de algum jeito a pessoa vai ser mandada embora. Possivelmente. Mas se a pessoa disser assim: não, mas eu não falei contra a empresa não, eu falei só contra o encarregado. Serve essa desculpa? Por quê? Porque o encarregado está ali sendo incumbido de uma autoridade que nem dele é dos seus superiores, mas os superiores resolveram escolher aquela pessoa para representar aquela autoridade. Dá para entender assim, gente? Sim. Então o homem estava o quê? Representando a autoridade de Deus. Mas era um reino só. Tanto é que se você depois continuar lendo em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você vai ver claramente que Deus tinha contato contínuo e era diário com o homem. Todo dia Deus ia lá ver, todo dia Deus ia falar com ele. Na viração do dia, diz a Bíblia, e é lindo porque é no pôr do sol. E para eles naquela época o dia não começava à meia-noite, o dia começava ao pôr do sol, terminava e começava um novo dia. E se Deus estava na viração do dia, quer dizer que o homem estava com Deus no final de um dia e no começo do outro. Não sei por que razão que botaram sempre o dia para mais escuro possível, para mais longe possível. Para mim isso é simbólico. Tá claro? Sim? E às 6 horas da tarde botaram uma outra adoração aí no meio. Tá claro, irmãos? Sim ou não? Então o homem vivia em aliança com Deus. Por viver em aliança, ele recebeu de Deus autoridade para dominar. Vamos à fonte. Então, entregando o domínio ao inimigo do rei, a quebra da aliança. Até aquele momento o homem estava em aliança com Deus. Mas diz o texto em Gênesis capítulo 3, verso 17. Conseguem ler? Quando eles pecaram, Deus os chama, os três, Adão, sua esposa e a serpente, para um julgamento e uma sentença. A Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, ou seja, havia uma lei estabelecida. Deus disse: eu ordenei que você não comesse dela. Maldita é a terra por causa de ti. Pense um pouco comigo, por que Deus disse que a terra estava amaldiçoada? Por que a terra? Porque a terra estava sob domínio do homem. Se o homem está amaldiçoado, a terra também está. Está claro isso, irmãos? É como se uma colônia qualquer criasse uma rebelião e dissesse para o rei: aqui você não manda mais, aqui é nosso, né? Estamos dando o grito da independência, estamos independentes de vocês, então não tem mais laço. E como só existe bênção e maldição, não existe meio termo não, viu, irmão? Não existe mais ou menos amaldiçoado, nem mais ou menos abençoado, não. Ou é abençoado ou amaldiçoado. A Bíblia é clara sobre isso. Deus disse muitos séculos depois, com o povo de Israel, perante todo, o Israel, foi dito através de Moisés: eis que eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Não tem outra coisa. Ou é um
ou é outro?